Fala galera, beleza? Ó, hoje a gente vai fazer um exercício um pouco diferente, que é esse exercício que está na tela da apostila. E qual que é a ideia aqui? Nós temos três recipientes, R1, R2 e R3. Eles são abastecidos com água, todos no mesmo fluxo constante. Considere cada caso a altura H em função do tempo. Então, o primeiro recipiente é cilíndrico, esse daí que está na tela. O segundo e o terceiro, eles possuem um formato de um cone. Vamos ver o que acontece quando a gente começa a encher esses recipientes de água, porque a pergunta é para a gente associar cada recipiente, o gráfico correspondente de altura H, em função do tempo. Então, é para a gente responder a altura em função do tempo. Vamos ver como que ele se comporta, vamos ver como que a altura se comporta em função do tempo para um fluxo constante de água. Liguei a torneira. A água que está caindo no recipiente cilíndrico que simula o primeiro, a altura está aumentando. A gente está tendo um ganho de altura aqui conforme o tempo passa. Aí eu pergunto a vocês, a altura ela está aumentando ou diminuindo mais rápido ou mais lentamente conforme o tempo ou constante? Ou seja, não importa quanto tempo passa, a altura é constante, ela vai subir de igual proporção conforme o tempo vai passando. Agora, vamos ver o que acontece quando o recipiente tem o formato de um cone. Bom, peguei este pedaço de garrafa PET, vocês até podem replicar o experimento em casa, caso desejem. E, bom, ele simula mais ou menos o recipiente que o enunciado traz para a gente. No caso, eu vou simular aqui o terceiro recipiente, mas a gente consegue deduzir o segundo a partir do terceiro, porque eles são inversos. Então, olha, eu ligo a água. O que está acontecendo? A altura está subindo bem rapidinho no começo, mas conforme vai se aproximando da boca, o que acontece com a altura? Olha, começa a aumentar de forma mais lenta. E por que isso acontece? Porque conforme nós vamos subindo no recipiente, a área de superfície dele vai ficando maior. Ou seja, para esse tipo de recipiente, que no caso é o terceiro, quanto mais o tempo passa, menos altura ele vai ganhando, porque a área de superfície fica maior. E com isso eu pergunto a vocês, qual dos gráficos que representa isso que a gente acabou de testar? O gráfico 2, ele está bem coerente com o cilindro, porque conforme o tempo passa, a altura é constante. Tá vendo? A gente não ganha mais ou menos altura conforme o tempo passa. É aquela altura que vai subindo e pronto. No recipiente número 3, que foi o que a gente testou, conforme o tempo passa, mais lentamente a altura vai subindo. E qual o gráfico que representa esse comportamento? É o gráfico número 1, olha só. Conforme o tempo vai passando, o ganho da altura está cada vez menor. Ou seja, só sobrou o terceiro gráfico para o recipiente número 2. Conforme o tempo passa, mais rápido ele vai ganhando altura, porque ele vai se aproximando da boca do cone. Bom, turma, então a nossa aula de hoje foi isso daí, foi um negócio um pouco mais prático. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, me perguntem. E por hoje é só, galera. Valeu!